Aí, pessoal, mais algumas resoluções. Para saber se você entendeu o assunto estudado, esse tópico, faça uma relação com os 5 objetos do seu cotidiano que dê ideia de pontos, retas e planos. Então, isso aqui é uma questão inicial da geometria plano, que se refere à ideia intuitiva, né? Significado intuitivo desses 3 elementos chamados de elementos primitivos da geometria plana, que é o ponto, a reta e o plano. Então, ideia intuitiva de ponto, essas ideias intuitivas são aquelas associações com situações, elementos do mundo real, do mundo cotidiano, que nos dê ideia do significado, que associa ou que aproxima da ideia de ponto no significado geométrico. Então, por exemplo, o ponto final de uma frase, o pingo do i, o ponto luminoso de uma estrela à noite, a marca deixada pela ponta seca do compasso. Então, todos esses elementos nos dão a ideia intuitiva, né? Nos associam a sua imagem ao ponto. Tá? Aí eu tenho depois a mesma coisa em relação à reta. Então, que elemento ou que elementos concretos se associam com a ideia geométrica de reta? Bom, aí a linha do caderno, a faixa branca numa estrada ali que demarca, né, a divisão das pistas de rolamento, um fio esticado, a linha, um dos trilhos do trem. Então, todos esses elementos nos associam com a ideia de reta, né? Depois, a questão de elementos associativos a planos. Então, plano tem o chão da sala, a parede do quarto, o forro, um muro, a capa de um livro, o quadro negro. Então, todos os elementos aí me dão a ideia de um plano, de uma superfície plana. Ok? Bom, aí depois disso vem o número 2, falando sobre os axiomas ou postulados de Euclides, né, que é dentro lá da geometria bastante inicial, que é chamada de geometria euclidiana. Então, os axiomas ou postulados de Euclides estabelecem relações primitivas entre os entes geométricos. Acerca dessas relações, analise as sentenças e classifique V para verdadeiras ou F para falsas. Aí diz assim: por um ponto passam infinitas retas, e isto é uma verdade, né? Como que eu posso perceber isso? Através de um esquema. Se eu tenho um ponto aqui, que eu posso chamar de repente, sei lá, ponto P, por este ponto eu tenho aí a possibilidade de traçar inúmeras retas. Por exemplo, aqui eu tenho uma reta passando por esse ponto, aqui eu tenho uma outra reta, aqui eu tenho uma outra reta, aqui uma outra, aqui uma outra, aqui uma outra, aqui uma outra, e assim sucessivamente, infinitamente. Portanto, realmente em um ponto passam aí infinitas retas. Por 4 pontos, todos distintos, pode passar uma só reta. Bom, se esses pontos estiverem alinhados, né, por esses 4 pontos, passam uma única reta. Então, se eu tenho assim, ó, 4 pontos, 1, 2, 3 e aqui um quarto ponto, nota que eles estão alinhados. Nesses 4 pontos passará aí uma única reta, ok? Então eu vou considerar verdadeiro supondo que esses pontos aqui estejam alinhados. Então, por 4 pontos todos distintos e alinhados, aí passa uma só reta, ok? Agora, se os pontos estiverem desalinhados,
Por exemplo, aqui eu tenho 2 pontos, aqui eu vou colocar um terceiro e aqui eu vou colocar um outro. Aí observa que eu tenho aí a possibilidade de mais de uma reta. Ó. Aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra e assim por diante, certo? Então, se eu quero que passe uma reta ao mesmo tempo pelos 4 pontos, bom, aí só tem uma reta que passa pelos 4 pontos ao mesmo tempo. Agora eu posso também, né, como a título de ampliação desse item aí, colocar os pontos não colineares, pontos desalinhados, e aí eu terei aí a formação, ou terei a definição de mais de uma reta, tá? Mas a ideia desse tópico aqui, desse exercício, parece ser por 4 pontos, todos distintos, pode passar uma única reta. Pode passar se eles estiverem alinhados, ok? 2 pontos distintos determinam uma e uma só reta. Bom, isso também é verdade se eu analisar do ponto de vista geométrico, né? Se eu tenho aqui, ó, 2 pontos, um ponto aqui e outro ponto aqui, entre esses 2 pontos só passará aí uma reta, que seria essa aqui. Deixa eu dar uma caprichada aqui. Ok, ó, essa seria a reta. É a única reta que passa por esses 2 pontos. Isso sob o aspecto geométrico. Claro que dentro de uma visão algébrica, né, eu posso ter a seguinte situação. Se eu tenho as coordenadas, por exemplo, 2 e 5, e um outro ponto formado pelas coordenadas menos 3 e 10, então eu tenho esses 2 pontos e geometricamente passa uma única reta. Deixa eu colocar assim, porque essa reta aí vai ficar decrescente, tá? Só para ficar mais fiel. Então o que acontece? Ó, eu só tenho essa reta passando por esses 2 pontos, né? Isso geometricamente. Mas há de se convir que eu tenho infinitas equações que passam nesses 2 pontos aí representados por esses 2 pares ordenados. Então, se eu pensar nas equações de reta, aí eu tenho infinitas retas, infinitas equações. Mas, geometricamente, 2 pontos determinam só uma reta. Se eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui, só tem uma reta que passa pelos 2 pontos ao mesmo tempo. Não teria uma terceira, não teria uma quarta. Por ter pontos... Por 3, aqui tá, tem que corrigir isso aqui, ó. Por 3 pontos alinhados passam uma única reta. Realmente, por 3 pontos alinhados passam uma única reta. Verdadeiro, né? Isso fácil de perceber. Se eu tenho 3 pontos que estão alinhados, aqui só passará uma reta por eles. 3 pontos alinhados definem uma única reta, ok? Então ficamos com verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, letra A. Número 3, para as sentenças do exercício 2, justifique a condição de serem falsas. Bom, aí, né, nós discutimos todas as possibilidades e as ampliações de discussão de cada uma delas, e percebemos também que não tem nenhuma delas aí com a condição de falsidade, então não tem aí nenhuma para discutir, ok? Na próxima lâmina eu tenho o exercício 4, que é de lacunas. Complete as lacunas das sentenças a seguir. 4 pontos distintos podem determinar um plano, né? 4 pontos podem determinar um plano, ok? Dados 3 pontinhos, né? Sempre é possível traçar uma reta que contém os 3 pontos. Bom, se eu vou traçar uma única reta que contém os 3 pontos, então é necessário que esses 3 pontos que eles estejam alinhados. Então, dados 3 pontos alinhados, sempre é possível traçar uma reta que contém os pontos. Não pode ser 3 pontos quaisquer, porque de repente eu marco 3 pontos assim, ó,
E olha só, aqui não passa uma reta pelos 3. Então, para que passe uma única reta contendo 3 pontos, é necessário que eles estejam alinhados. Então, a primeira resposta ficou plano. A segunda ficou alinhados. Então, olha só. Então, já sei que é a letra C, né? A gente vai completar. Uma reta está totalmente contida em um plano quando tem quantos pontos desse plano? Quando tem 3 pontos. Aliás, é reta, né? Quando tem 2 pontos nesse plano. Então, quando tem 2 pontos no plano, significa que essa reta pertence, ou essa reta está contida, né? Não pertence, mas essa reta está contida no plano. Então, considerando a tela aqui, essa imagem que tu está vendo como um plano, tá? A própria lâmina aí que está no teu campo de visão como um plano, se eu marco esse ponto aqui, ponto A, e marco aqui um ponto B, observa que esses 2 pontos pertencem a esse plano. Então, significa que essa reta, que é definida pelo ponto A e B, que eu vou chamar de reta R, essa reta R está contida nesse plano da tua visão. Então, uma reta está totalmente contida em um plano quando 2 pontos, então 2 pontos distintos estão contidos nesse plano. Então, quando 2 pontos quaisquer. 2 pontos diferentes, então realmente fica aí letra C, distintos, ok? Indo para a última lâmina, questão número 5, sobre os axiomas. Então, o que são axiomas? Axiomas são como se fossem verdades que não precisam necessariamente serem provadas, não existe demonstração, como se fossem verdades primitivas a respeito de alguma coisa. Então diz assim, sobre os axiomas de Euclides, analise as sentenças a seguir. Por 2 pontos distintos passa uma reta. E isso é verdade, né? Se eu tenho 2 pontos quaisquer, põe um ponto aqui e um ponto aqui, um ponto A e um ponto B, só tem uma reta, ou tem uma reta, que passa por esses 2 pontos. De novo, vou chamar de reta R. Então, isso aí é verdadeiro, ok? Depois, 3 pontos distintos são sempre colineares. 3 pontos distintos são sempre colineares. Aqui, ó, colinear significa co é mesmo, linear é linha, significam mesma linha, ou ainda significam alinhados. Então, agora eu vou refazer a pergunta. 3 pontos distintos são sempre alinhados? Não, né? Nem sempre são alinhados. Então, isso aqui é falso. Por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, um ponto A, aqui um ponto B e aqui um ponto C, observe o seguinte, que esses 3 pontos, ó, não estão alinhados. Inclusive, quando 3 pontos não estão alinhados, eles formam sempre um triângulo. Então, 3 pontos só tem 2 possibilidades. Ou eles estão alinhados, ou eles estão formando um triângulo. Portanto, 3 pontos distintos são sempre colineares? Não, é falso. Eles podem estar desalinhados. Número 3. 3 pontos distintos são sempre coplanares. Isso é verdadeiro. Né? E aqui um exemplo bem legal para citar é a questão do banco de 3 pernas. Né? Quando tu senta numa cadeira, é muito comum, e as cadeiras normalmente têm 4 pernas, né? Então tem 4 apoios as cadeiras. Então é muito comum que a cadeira fique com um pé em falso e ela fique meio bamba em função de um dos pés ser mais curto ou ser mais comprido que os outros. Então é muito comum acontecer isso.
Às vezes não, às vezes os pés estão todos do mesmo tamanho, certinho, e os 4 pés ficam encostando no chão. Então eu teria 4 pontos pertencendo ao mesmo plano. Agora pensa, se tu senta numa cadeira ou num banco, que é chamado também de mocho, né? Mochinho. Se tu senta num desses bancos com 3 pernas, observa que um banco de 3 pernas nunca fica com um deles bambo, nunca fica com um em falso. Por quê? Porque 3 pontos sempre definem um plano. Então é isso que ele está dizendo. 3 pontos distintos são sempre coplanares? Sim. 3 pontos sempre passam por um plano. Né? Então se desenhar, colocar 3 pontos quaisquer no espaço, né? Imagina assim, ó. Tu pega 3 bolinhas de isopor, amarra em 3 fios de tamanhos diferentes e coloca esses fios em qualquer posição fixados no teto. Então tu vai ter 3 bolas de isopor suspensas. Então, com certeza tu vai conseguir fazer um plano passar por essas 3 bolinhas ao mesmo tempo, ou seja, tu vai encostar uma chapa plana nas 3 bolinhas ao mesmo tempo, né? Sempre tu vai conseguir. Se for 4 bolinhas, ou seja, se for 4 pontos, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que uma bolinha fique fora dessa chapa, que seria o pé em falso da cadeira, tá? Então, 3 pontos distintos são sempre coplanares? Sim, definem um plano. 3 pontos definem um plano. 4 pontos distintos podem determinar 2 retas? Bom, aí eu vou usar aqui, ó, para colocar como verdadeira, eu vou usar o aspecto semântico da questão. Porque olha só, 4 pontos. Eu tenho 2 situações para 4 pontos. Ó. Se eu coloco 4 pontos alinhados, o que acontece? Vou botar aqui, ó, ponto A, B, C e D. Se eu coloco 4 pontos alinhados, significa a definição de uma única reta. Ok. Agora, se esses pontos ficarem desalinhados, tem como eles representarem apenas 2 retas? Não, apenas 2 não. E aí eu vou te mostrar isso. Ó. Se eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3 pontos alinhados e coloco um desalinhado, por exemplo aqui, quantas retas eu consigo aí? Eu consigo essa reta aqui, uma, posso conseguir aqui uma outra aqui, ó, passando por esses 2 pontos, já tem 2, pode conseguir uma terceira reta aqui, ó, passando aqui 3, posso ter aqui ainda mais uma, 4 retas. Então, com 4 pontos, tem como eu determinar apenas 2? Não, apenas 2 não. Mas tem como eu determinar 2. Por quê? Porque se eu tenho aqui 4 retas, automaticamente eu tenho 2, já que 4 é maior que 2. Então, 4 pontos distintos podem determinar 2 retas? Pode determinar até mais do que 2, como a gente está vendo ali 4. Tá? Então eu vou considerar aqui o aspecto semântico para responder essa aqui. Agora, se nessa questão 4 tivesse assim, ó, 4 pontos distintos podem determinar apenas 2 retas, aí seria falso. Porque aí não tem como 4 pontos definir apenas 2. Porque 4 pontos ou definem uma única ou definem mais do que 2. Ok? Número 5. 3 pontos coplanares são sempre colineares. Não, né? Isso também é falso. Por quê? Eu posso colocar aqui 3 pontos, ó, A, B e C, considerando essa malha quadriculada que tu está enxergando aí como sendo um plano. E esses pontos, então, A, B, C, eles são coplanares, porque estão no mesmo plano, mas não são colineares. Tá? Não são colineares, estão desalinhados formando um triângulo, portanto é falso. Tá? E aí eu ficaria com verdadeiras
Assinale agora a alternativa que apresenta a sequência correta. A gente não está vendo a sequência correta, a gente está vendo quais são as afirmativas que são corretas. Então vamos pensar assim, ó. Correta 1, correta 3 e correta 4. Então 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 está na letra C. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.